da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ontem nós mostramos fatos do Antigo Testamento. Hoje nós mostramos fatos do Novo Testamento, no qual nós já estamos. Esse fato, inclusive, foi apresentado num desses dias de semana. Na primeira leitura, foi justamente este acontecimento. Vocês se lembram que quando Pedro e João foram ao templo, lá encontraram um aleijado de nascença. Pedro e João disseram uma palavra a ele e o curaram. Aquilo criou um grande alvoroço no povo. Pedro e João começaram a pregar. Nisso vieram os sacerdotes e com seus soldados prenderam Pedro e João e os levaram ao cárcere. E lá eles foram proibidos sob ameaças de pregar no nome de Jesus. Como não podiam negar o milagre, eles mandaram os apóstolos embora, mas com ameaças severas, a que não pregassem mais e de modo especial que não fizessem mais curas e milagres em nome de Jesus. Pedro muito sinceramente disse: julguem vocês mesmos, se vamos obedecer a homens ou obedecer a Deus. E foram. Quando chegaram lá, encontraram toda a comunidade que estava orando e orando intensamente por eles. E quando eles contaram o que tinha acontecido e as ameaças dos sacerdotes, aquela comunidade, em vez de ficar medrosa, em vez de dizer para João e para Pedro: olha, irmãos, vamos então ter cuidado, porque realmente os sacerdotes estão contra nós, já mataram Jesus, daqui a pouco vão acabar conosco também. Muito ao contrário, pediram mais ardentemente ainda que a palavra de Deus fosse anunciada com intrepidez, com ousadia. Pediram mais ainda que impusesse as mãos sobre eles e que se realizassem prodígios, sinais, curas, milagres no nome de Jesus. E o lugar tremeu onde eles estavam, ficaram todos cheios do Espírito Santo, e diz a palavra que saíram eles todos agora a pregar a palavra e com toda a ousadia, com todo o poder. Então, no fundo, eles estavam indo contra tudo aquilo que eles foram proibidos. E voltaram às praças públicas, voltaram ao templo, pregando em nome de Jesus e realizando milagres. Aí no versículo 12 do capítulo 5 diz: enquanto isto, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniram-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos esses eram curados. Você pode imaginar o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. E contra a vontade dos sacerdotes, contra a vontade dos chefes do povo. Eu começo já dizendo, irmãos, que o Senhor quer que tudo isso que aconteceu nos inícios da igreja aconteça conosco também hoje. Porque se naquele tempo eles precisavam, muito mais precisamos nós hoje. O nosso mundo é um mundo pagão e paganizante. A nossa civilização é uma civilização em decadência, e ela tem todos os sinais de uma civilização em decadência. Inclusive a decadência moral. Ontem na missa nós falávamos tudo o que está acontecendo com os casamentos, com as famílias. Nós podemos acrescentar tudo aquilo que está acontecendo na juventude e não na juventude, de homossexualismo, de lesbianismo,
É uma desolação. Nós não estamos atirando pedras nessas pessoas, não. Coitados também são vítimas, mas é o resultado de uma civilização em decadência. Eles são vítimas de uma civilização decadente. E o pior é que essa civilização, que esse nosso mundo, aplaude isto. Hoje se aplaude o homossexualismo. E o homossexualismo não ficou somente com os rapazes. Infelizmente também muitas meninas e muitas mulheres, quer por problemas afetivos que trouxeram desde a infância, desde a família, quer por causa de rejeições, quer por falta de amor de pai, amor de mãe, presença de pai de um modo especial, quer por causa das decepções que tiveram com os homens, decepções no campo da sexualidade. Infelizmente, muitas moças e muitas mulheres acabam encontrando uma outra moça, uma outra mulher, encontram aí um afeto e começam um afeto, mas como são pessoas machucadas, como são pessoas feridas, esse afeto torna-se até dependência, às vezes um afeto doentio, uma ligação muito dependente, que não é simples amor. E infelizmente, muitas moças, muitas mulheres casadas, acabam entrando também para um relacionamento sexual, e vivem, e acham muito normal, muito certo, e dizem que tudo isso é amor. E também rapazes, e deixa-me dizer, e essas coisas eu não estou falando dos de fora, não, estou falando dos de dentro. É claro, graças a Deus, a renovação é um grande redão que pesca a todos, que busca a salvação, que tenta a salvação para todos, que quer trazer salvação para todos. Então também na renovação acontece isso. Nós não estamos reprovando a renovação e nem estamos reprovando essas pessoas. É o que Deus quer mesmo. A renovação é um grande redão que tenta salvar a todos, porque a nossa civilização é uma civilização decadente. E Deus está colocando a renovação para ir arrebanhar esses filhos de Deus que se perdem. Realmente a renovação vai buscar os aleijados, os coxos, os mancos, aos que são encontrados nas encruzilhadas das ruas, das estradas, e trazê-los para a casa do Senhor. Somente que temos que ser sensatos. O redão da renovação, a graça do Senhor os traz para a salvação deles e não para permanecerem assim. Nós não podemos dizer que é certo o que é errado. Nós não podemos dizer que é bom aquilo que é mal. Porque não é uma questão apenas de proibição ou não de proibição. Porque alguns pensam, é Deus que proíbe, então. Não é, gente. Deus inclusive mostra aos seus filhos que isso não é bom. Esse é um desvio. O homem é homem porque Deus o criou homem, e é para ele viver toda a sua vida como homem. A sua afetividade masculina, a sua sexualidade masculina, o restante tudo é desvio. É como pegar uma máquina, em vez de funcionar assim, funciona ao contrário. Isso acaba com a própria pessoa. Esses desvios na afetividade e na sexualidade acabam com a própria pessoa. Eu sei que pelas próprias carências, pelas próprias feridas, pelas próprias marcas, uma vivência assim, embora errada da afetividade, embora errada da sexualidade, dá uma espécie de conforto na pessoa. Porque aí existe aceitação, acolhimento, existe amor, um amor de muita dependência, mas existe amor. Mas é um conforto assim, apenas aparente. Mas vai acabando com a própria pessoa, porque aquele que é homem no centro da sua personalidade, e aquela que é mulher no centro da sua personalidade, no mais fundo da sua personalidade. E é preciso readquirir isso, e Jesus mostra que é possível readquirir isso. É possível readquirir isso. E não é para vir para a renovação e deixar tudo como está para ver como é que fica. Não, eu sou homossexual mesmo e o pessoal me aceita e estou aqui e não falo com ninguém, não converso com ninguém dos meus problemas, mas está tudo bem, porque eu vejo que não sou eu somente e há outros também.
E meninas e mulheres, bom, eu estou vivendo essa afetividade com tal pessoa, estou vivendo até esse relacionamento sexual, mas também é que eu não acredito nos homens, eu já fui marcada pelos homens, e os homens são muito brutos, muito chatos. Ao passo que com essa outra mulher eu encontro afeto, eu encontro carinho. E claro, depois de ver as artistas, e ver a televisão, e ver as novelas, e aparece tudo muito bonito. E achamos que podemos ficar assim. Não, o Senhor trouxe a você, o Senhor trouxe a essas pessoas para elas serem salvas. E salvo quer dizer que você seja aquilo que você é, como Deus criou você. Estou dizendo também isso para dirigentes, para coordenadores. Nós não podemos brincar em serviço. A nossa obra é uma obra de salvação. Deus nos quer a serviço da salvação e não a serviço de tapar o sol com a peneira. Salvação é salvação. E é possível a salvação? Sim, é possível a salvação, porque inclusive essas pessoas, a culpa não é toda delas, coitadas, elas são vítimas. Dizendo isso, eu não estou acusando você, eu sei que estou falando a pessoas claras, concretas e determinadas. Eu não estou acusando você. Pelo contrário, estou dizendo que Jesus trouxe você para a renovação, para a sua salvação. Meu filho, minha filha, não queira permanecer assim, não queira. Não cubra o sol com a peneira. Não mascare a obra da salvação que Jesus trouxe para você. Ele trouxe você para a renovação. Ele fez você passar pelo batismo no Espírito. Ele deu inclusive dons a você, porque Deus é pródigo. E inclusive para a nossa própria salvação, Ele nos dá a graça de dom de línguas, claro que dá. E você pensa que pelo fato de ter sido batizada no Espírito, pelo fato de ter dom de línguas, está tudo bem e Deus está satisfeitíssimo com você e tal. Não, e não é verdade. Claro, Deus ama você, mas Ele quer a sua salvação. E o batismo no Espírito e os dons que Ele deu a você são para a sua salvação. Eu estou falando forte porque estou falando a pessoas determinadas e que me escutam agora. Mas eu falo para a sua salvação. Você precisava de palavras muito claras, muito precisas para a sua salvação. Eu sei que eu estou falando assim profeticamente, porque você inclusive foi ficando anestesiado e anestesiada, e mais de uma das anestesiadas, moças anestesiadas, mulheres anestesiadas, com a própria renovação. Porque você ora, e graças a Deus é ótimo que você ore, é também pela oração que está a sua salvação. É também na oração que está a sua salvação. Você tem um dom de línguas e é ótimo, e aí está um dom maravilhoso para a sua salvação. Você tem trabalhado para Deus, e é isso mesmo, Deus tem lugar para você, Ele não despreza você, Ele ama você. Mas só que você não deve pensar assim, eu posso ficar do jeito que eu estou, não. Assim como o médico que quer extirpar o câncer de uma pessoa, porque câncer é câncer. Assim como o médico quer extirpar a leucemia de uma pessoa, porque leucemia é leucemia. Da mesma forma, Deus que quer arrancar de você esse desvio na sua afetividade, na sua sexualidade, Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Está dando para entender? Eu nem olho, mas eu sei que estou falando para pessoas concretas, e não foi porque me disseram isso ou aquilo, não. Eu sinto que o Senhor está me usando em palavras de revelação, em palavras de ciência. Eu entrei num assunto totalmente diferente. Tudo isso veio de eu dizer que nós estamos num mundo em decadência, numa civilização em decadência. Estamos mesmo. Estamos mesmo. Mas aí que está. Para essa civilização em decadência, o Senhor tem salvação. E essa salvação é possível. O que está narrado aqui, nos Atos dos Apóstolos, o Senhor quer que tudo isso aconteça. Mas para isso, irmãos, temos que ser obedientes a Deus. Assim como os apóstolos saíram e pregaram e realizaram curas e prodígios no nome de Jesus, foram presos, foram proibidos, foram ameaçados, eles não voltaram atrás, oraram mais e pediram mais, e saíram não somente eles, mas a comunidade inteira então, pregando no nome de Jesus.
realizando prodígios e milagres no nome de Jesus, como diz aqui. Então o povo trazia a multidão, e a própria sombra de Pedro curava as pessoas. O Senhor quer que aconteça a mesma coisa. É preciso que sejamos obedientes a Deus. É uma obra sim, é uma obra de poder, e só uma obra de poder de Deus, só uma obra sobrenatural, só uma obra de unir o céu à terra é que vai realmente trazer solução para a nossa civilização em decadência. Mas feito esse parênteses, vamos em frente no trecho, versículo 17. Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários. Interessante essa linguagem, né? Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários, isso é, a seita dos saduceus, cheios de inveja. Claro, eles eram sacerdotes, eles eram chefes do povo. Agora aparece aquela ralezinha ali de galileus, seguidores de Jesus, fazendo todos aqueles prodígios, e o povo sendo arrastado, e o povo sendo trazido para aquela nova crença, e o povo se entusiasmando. Eles não puderam suportar aquilo, eles eram muito humanos, muito carnais, muito mundanos para suportar aquilo, e ficaram cheios de inveja. 18, e deitaram as mãos dos apóstolos, e meteram-nos na cadeia pública. Já é a segunda vez, e meteram-nos na cadeia pública. 19, leiam comigo. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a esta ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Veja, os atos aqui estão descrevendo essa maravilha de maneira assim, muito simples. Eles não dramatizaram. Podiam dramatizar? Claro que podiam dramatizar, mas não dramatizaram não. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, deu a eles a mesma ordem: ide e apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Meus irmãos, o que é que foi que aconteceu? Nós rezamos antes de começar a palestra: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para dignos das promessas de Cristo. Existe uma promessa, existe uma ordem. Por um lado, o Senhor nos manda com uma ordem de irmos e pregarmos no nome de Jesus, de levarmos toda essa renovação, de levarmos os dons do Espírito, de levarmos o poder de Deus, de levarmos esse mundo espiritual, esse mundo sobrenatural a essa humanidade, a uma ordem do Senhor. Esta é a missão da renovação, esta é a nossa missão, é levarmos esse mundo espiritual, é levarmos esse mundo invisível até as pessoas, até este mundo que está aí. E há uma promessa do Senhor dizendo que isto vai acontecer, que o Senhor está conosco, que não somente o Senhor, mas o céu todo está conosco, os anjos e os santos estão conosco para essa batalha, porque isso é uma batalha. Reintroduzir o reino de Deus neste mundo é uma batalha, ainda mais nesse mundo paganizado, e eu diria mais, esse mundo satanizado, porque a triste realidade é esta: o mundo foi tão louco nos seus avanços, fora de Deus, longe de Deus, que tornou-se um mundo satanizado. Mais do que nunca se cumpre a palavra que está na carta de São João: todo este mundo jaz sob o maligno. A palavra é pesada, jaz, todo esse mundo jaz sob o maligno. E é verdade, infelizmente. Graças a Deus que o Senhor nos tem retirado disso tudo, e graças a Deus que o Senhor nos põe a serviço dele para tirar muitos outros que sem culpa estão também jazendo sob o poder do maligno. Estão. E o Senhor nos constituiu para arrancá-los, para tirá-los daí. Irmãos, há uma ordem e há uma promessa. O Senhor diz que isto é possível, que isto vai acontecer pelo poder dele, pelo poder do Espírito Santo e pela presença dos anjos, dos santos que estão lutando a nosso favor.
Para os apóstolos também havia uma vontade definida de Deus. Deus queria que eles pregassem no nome de Jesus. Deus queria que eles realizassem prodígios e sinais e assim arrebanhassem todo aquele povo para que eles viessem para Jesus. Mas estavam os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Primeira vez prenderam os apóstolos, segunda vez prenderam os apóstolos. O que é que o Senhor fez? O Senhor interveio. E por que é que o Senhor interveio? Porque a comunidade, se orou a primeira vez, é claro que orou dobradamente a segunda vez. E porque a comunidade orou por Pedro e João, pela libertação de Pedro e João, o céu se uniu à terra. Os anjos entraram em batalha a favor. E um anjo do Senhor então vai ao cárcere. E o anjo do Senhor retira os apóstolos de lá. E o anjo do Senhor repete a eles a ordem, como se dissesse: eu estou tirando vocês daqui. Não é para tirar não, apenas e fazer vocês voltarem para casa correndo de medo. Não, pelo contrário. Estou trazendo para vocês a ordem e a promessa de Deus. Voltem ao templo. Voltem. Foi lá que eles prenderam vocês? Voltem para lá. E preguem essa palavra. E realizem sinais, e realizem prodígios. Eles prenderam vocês injustamente. Vocês estão presos aqui nessa cadeia, estão, humanamente vocês não podiam sair, está aí a porta fechada, estão aí soldados na porta, mas o Senhor os tira, e o Senhor lhes dá uma ordem: voltem ao templo e continuem pregando. E eles foram e voltaram e pregaram. Eu quero repetir, porque a comunidade orou com fé, que o Senhor não ia deixá-los naquela situação. O céu se uniu à terra. Veja, a vontade de Deus no céu se realizou na terra. Percebe? Guarda isso. Havia uma vontade de Deus no céu, que era que os apóstolos saíssem e pregassem e fizessem prodígios e trouxessem o povo para Jesus. Havia 1000 empecilhos, inclusive estavam proibindo, ameaçando e já prendendo os apóstolos. E eles presos, claro, não podiam falar. A comunidade orou, a comunidade fez um canal, a oração, veja bem, a oração da comunidade fez um canal entre o céu e a terra, uniu por esse canal o céu e a terra. E a vontade de Deus nos céus, que era justamente que eles saíssem, pregassem, falassem, anunciassem, curassem e trouxessem o povo, era a vontade de Deus no céu. Essa vontade de Deus chegou até a terra, e eles impedidos, eles presos, eles dentro de uma cadeia, o Senhor os libertou. Essa vontade de Deus influenciou até no físico, influenciou até na matéria. E por quê? Porque então, por ordem de Deus, o anjo do Senhor entrou em ação e foi lá para libertá-los. Estamos começando a entender? Veja o que aconteceu em seguida. No versículo 21, obedecendo a esta ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, os sumos sacerdotes e os seus partidários reuniram-se e convocaram um grande conselho, e todos os anciãos de Israel, e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere, estava fechado. Veja, o anjo os tirou de lá sem mesmo abrir o cárcere. Era o poder de Deus mesmo. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere não os encontraram e voltaram a informar: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, veja bem, com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. E no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. Perceberam? Meus irmãos, o Senhor faz tudo isso. Quando o céu se une à terra pela fé e pela oração, tudo isto acontece. Eu quero repetir: quando nós unimos o céu à terra, quando nós fazemos um canal entre o céu e a terra pela fé e pela oração, tudo isto acontece. Qualquer cárcere o Senhor abre. E se não abre, Ele retira desse cárcere, mesmo sem precisar abrir.
Você imagina o papel de bobo que fizeram os soldados na porta do cárcere, né? Passaram a noite inteira ali, os apóstolos estavam longe já, pregando no templo aquela manhã inteirinha. E o cárcere fechado com toda a segurança. Deus faz isso, seja qual for o cárcere. É problema na sua casa, é problema na sua família, como falávamos ontem, é problema de infidelidade, é revolta de filho, é droga do seu filho, é caminhos desviados da sua menina que já está transando e até quase tornou-se menina de programa, é problema econômico, é problema na sua comunidade, seja o que for, é problema pessoal, é problema de pecado que nos impede, que nos amarra, que nos prende, é problema de pecado que está nos freando no caminho do Senhor, seja o que for, é problema de homossexualismo, é um problema de lesbianismo, é até mesmo um escândalo que aconteceu no grupo, que aconteceu na comunidade. O Senhor tem poder para isso, mas como é que o poder do Senhor se realiza? É quando o céu se une à terra, é quando nós trazemos o poder do mundo invisível, o poder desse mundo sobrenatural, desse mundo espiritual, nós o trazemos até nós. E como é que nós trazemos? Como é que nós baixamos o céu até a terra e unimos o céu e a terra? É pela fé e pela oração. Aquela comunidade acreditou e rezou, então a vontade de Deus nos céus aconteceu na terra. Não é isso que Jesus mandou rezar no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. Há uma lógica em toda a lei de Deus, toda a lei do reino. Isso aconteceu com os apóstolos. Só para terminar, 24. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Claro que ficaram intrigados, perplexos, mas só que não chegaram a ter a visão espiritual. Estavam tão amarrados na própria inveja, no próprio ciúme, que não foram capazes de ver o outro lado, o lado sobrenatural. De que Deus estava agindo, que Deus estava com aqueles homens, de que Deus estava com aquela nova doutrina. Não foram capazes. 25. Mas nesse momento alguém transmitiu-lhes essa notícia: aqueles homens que meteste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nem precisamos continuar, você já percebeu tudo. Irmãos, o Senhor quer que a vontade dEle se realize para nós. Ele quer que as promessas dEle se realizem. Se houver empecilho, qualquer que seja o empecilho, o Senhor é capaz de abri-lo, derrubá-lo, destruí-lo, para que a sua vontade aconteça. E agora eu deixo o segundo fato para depois, também dos Atos dos Apóstolos. A grande pergunta sua então é esta: mas como é que eu vou fazer essa união entre o céu e a terra? Entre o reino de Deus e este mundo? Como é que eu vou fazer a união entre esse mundo invisível, sobrenatural, e esse mundo visível no qual nós estamos? Como é que eu vou unir isso aí? E aí que está a grande coisa linda. A chave para ligar a terra e o céu, o mundo material e o mundo invisível, o mundo dos homens e o mundo de Deus, é uma chave dupla. Já viram esses cofres ou essas portas que têm chave dupla? Não adianta você abrir com uma chave só, tem que abrir com uma e depois com a outra. Às vezes tanto faz a ordem, uma ou outra, mas tem que abrir uma e outra. Você abriu uma, mas não abrir a outra, você pode tentar, mas você não abre. Você tem que abrir uma e abrir a outra. Tem que usar as duas chaves. E as duas chaves são a fé e a oração. A oração e a fé. E para explicar bem isso, nós temos um trecho chave no Evangelho. É Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vocês encontram aí, no capítulo 11 de São Marcos, em primeiro lugar, a entrada de Jesus em Jerusalém. Portanto, é a última entrada de Jesus em Jerusalém. No versículo 12 vocês encontram um fato assim que intriga a gente. É a maldição daquela figueira. Jesus que passa numa figueira, vai procurar frutos, não encontra. Então diz, está aí no versículo 14: jamais alguém coma fruto de ti.
E os discípulos ouviram esta maldição. A gente fica assim perplexo, gente, Jesus amaldiçoando planta, que coisa esquisita. Mas para entender isso aí, vocês encontram no versículo 15, Jesus que entra no templo, e em vez de encontrar lá a palavra de Deus, oração, o sacrifício celebrado justamente com um coração puro, o que Jesus encontra lá foram os vendilhões, vendendo, comprando, trocando moedas, cheio de bois, cheios de carneiros, cheios de pombas. E Jesus ficou realmente, a palavra é essa, encolerizado, é a palavra do evangelho com aquilo, e expulsou todos aqueles homens. Aqueles homens, em vez de estarem produzindo os frutos de Deus no templo, estavam produzindo esses frutos podres, estragados, esses frutos envenenados, desviando inclusive o povo do verdadeiro sacrifício. Ele diz, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões, um covil de corrupção. E o povo se acostumando a isso, porque viam no templo essa comercialização, vendo no templo essa corrupção. Claro, aquilo contaminava o próprio povo, e todo mundo achava que podiam fazer as coisas que viam fazer no templo. Deu para entender? O povo vendo todos os anos aquela corrupção dentro do templo, o povo era formado desse jeito. Claro, se no próprio templo, nas barbas dos sacerdotes, e os próprios sacerdotes são os primeiros negociantes, são os que recebem todo esse dinheiro da comercialização no templo, é evidente que nós podemos fazer isso. Então os frutos não eram frutos de edificação, eram frutos justamente de destruição do povo de Deus. Na verdade, o que Jesus fez foi contra aquela geração, que ela chama de uma geração teimosa e adúltera, que cometeu adultério contra o próprio Deus, em vez de amar Deus que fez aliança com eles. Amaram o dinheiro, amaram a cobiça, amaram o próprio lugar, amaram a própria posição. Na verdade, a árvore não tinha nada a ver com o assunto, foi uma ação simbólica de Jesus. Somente que, vejam aí no versículo 20, no dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, é Marcos 11, 20, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus, olha mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu Jesus, tende fé em Deus. Essa palavra é chave. Jesus nem quis comentar o fato da figueira, mas ele partiu para outra. Ele desviou, ele fez uma guinada, ele como que tirou a visão dos apóstolos apenas da figueira e levou para uma outra coisa muito mais linda e muito mais importante, uma coisa chave. Tende fé em Deus. É como se Jesus dissesse, a chave de tudo está aí, tende fé em Deus. A primeira chave é essa, tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, tudo aquilo que disser a este monte, lança-te ao mar, se ele não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso sucederá, que sucederá tudo o que disser, ele obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Aí estava a segunda chave. A primeira chave era aquela, tende fé em Deus. É a fé em Deus. E aí está a segunda chave. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Vamos entender bem essa frase. Tudo o que pedirdes, eu estou pedindo a Deus esse copo de água. Estou pedindo esse copo de água. Ele está lá longe de mim. Mas eu estou pedindo. Jesus disse, tudo o que pedirdes, está pedindo um copo d'água. Pede, mas de que jeito? Crendo que o tendes recebido. Eu peço crendo que o já recebi. Veja a minha explicação. Eu rezo como se já tivesse recebido. Estou pedindo, Senhor, eu sei que o Senhor é Pai, sei que o Senhor vai me dar, e a minha convicção interior é que eu já tenho isso. Eu já tenho isso. Você está pedindo libertação de um pecado, você pede ao Senhor a libertação, crendo que você já tem isso, uma convicção no seu coração que você já tem isto. Está pedindo a solução para
a situação do seu casamento, você pede acreditando que isso já aconteceu. Não acreditando como impossibilidade, é tão difícil, está tão longínquo, o meu marido é tão longe de Deus, isso não vai ser possível. Você pede, mas o que você está pedindo, você está destruindo. Porque veja bem, são duas chaves, é a oração e a fé, é a fé e a oração. Muitas pessoas rezam pela solução da situação do seu casamento, reza. Mas só que essa pessoa reza, infelizmente, acreditando que não vai ser possível. Já está tão bagunçada a minha casa, tão bagunçada a minha vida. O meu marido, ou então a minha mulher, já está numa situação tal que, no fundo, lá o seu coração não acredita que vai ser possível. Só que você reza. E você pensa que essa oração vai trazer a solução. Só que não traz, porque precisam as duas chaves. Você tem que pedir, mas acreditar. E você tem que acreditar e pedir. Não basta acreditar, tem que pedir. Mas não basta só pedir, tem que pedir acreditando. Percebe? E aí está uma chave, e que muita gente mesmo da renovação não sabe. E por isso não usa e não usa bem. E por isso se decepciona. Porque se eu peço, Senhor, eu estou com tanta sede, falando tanto aqui e tal, eu estou precisando de um copo d'água, mas estou vendo que está tão longe, né? Está tão longe, não vai dar, né? Não vai dar. O que acontece? A minha fé está destruindo a minha oração. É como colocar detergente, e o detergente destrói tudo aquilo que eu já fiz. Eu oro sim, mas a minha oração está marcada pela descrença. Eu não estou acreditando que aquilo vai acontecer. Pelo contrário, lá o meu coração está acreditando que aquilo não vai acontecer. Percebe? E é isso que nós temos que corrigir na nossa maneira de dirigir-nos ao Senhor. Ele está mostrando que são necessárias as duas chaves. E usar as duas. Não adianta só ter fé. Não adianta só orar. É preciso as duas coisas. Fé e oração. Oração e fé. A ordem tanto faz. Eu posso começar pela oração. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o tendes recebido. Crede que já o tendes recebido. Você já recebeu. Isso então depois vai acontecer. Claro, não aconteceu já, mas vai acontecer. Vai acontecer. E acaba acontecendo. A vontade de Deus no reino dos céus acontece na minha vida. A ordem de Deus no reino dos céus acontece na minha vida. O que eu peço aqui, o Senhor me dá. No fundo, eu estou ligando a terra e o céu. O que eu pedi aqui, o Senhor me concede. Estou ligando a terra e o céu, porque eu pedi e pedi com fé. Por outra, há muitas pessoas que têm fé. Tem. E tem uma grande fé. Só que porque tem fé, acham que não precisam pedir. O Senhor já vai me dar. E não basta ter fé. É preciso ter fé e pedir. Eu falava ontem e repito. Uma realidade ruim é quando as pessoas, justamente porque são de Deus, porque conhecem a palavra, porque têm dons, elas se sentem autossuficientes. Eu sou como que o Todo-Poderoso. Tudo vai acontecer para mim porque eu sou de Deus e tal. E não é, nós mostrávamos ontem, o próprio Josafá sentiu-se pequeno. José sentiu-se pequeno. Maria sentiu-se pequena diante daquilo que Deus estava propondo para ela. É claro que sentiu-se pequena, pequenininha. Ela sentiu-se totalmente impossibilitada daquilo que Deus lhe pedia. Por isso perguntou como se fará isso. É tão grande que ela sentiu-se pequena. E aí está inclusive uma condição para que Deus quer fazer aconteça. Por isso eu preciso pedir. Sabe, gente, há uma linguagem que vem do Espiritismo, que eu não tenho nada a pedir, somente a agradecer. Muito bonito, muito alto-soante, poético até. Eu não tenho nada a pedir, somente a agradecer. Mentira. Ou então autossuficiência camufladíssima.
Autossuficiência espiritual camufladíssima. Claro que você tem muito a pedir, muito a pedir, também a agradecer. Mas muito a pedir, claro que tem. E é importante você sentir, inclusive, a sua incapacidade. Mas justamente na sua incapacidade você tem a seu favor todo o poder do céu. E que se faz na terra. E aí está o lindo. E aí está o importante. Então Jesus está dando a nós as duas chaves, a fé e a oração. Vamos aprofundar um pouco mais essas duas chaves. Então, o que é a fé? Para saber melhor o que é a fé, carta aos Hebreus, porque o trecho mestre a respeito de fé é carta aos Hebreus, capítulo 11. Novamente, capítulo 11. Hebreus 11. E o que é que diz Hebreus 11? A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A gente lê assim à primeira vista e parece que não disse nada, né? A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Veja, eu pedi o copo d'água. O copo d'água não está aqui, ele está lá ainda. Então, o copo d'água não está aqui, eu não estou vendo o copo d'água aqui. Você pediu a solução do seu problema de casamento. Você pediu a libertação do seu filho nas drogas. Só que, infelizmente, os fatos estão mostrando o seu casamento se complicando cada vez mais. Você não vê solução nenhuma. Você está vendo, inclusive, a coisa piorando. Você pediu o seu filho libertado das drogas, só que você vê que a cada noite ele chega pior do que no dia anterior. Você não está vendo. Mas o que é a fé? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Eu não vejo ainda, mas o Senhor põe em mim uma certeza. A própria nota da Bíblia da Ave Maria, vejam lá embaixo, 11, nota 1. O que quer dizer fundamento da esperança? Até que quer dizer literal. Segurança de conseguir o que se espera. Deus dá a nós uma segurança de adquirir, de possuir o que se espera. Veja, isso não é feito de autossugestão. Algumas pessoas pensam que é autossugestão. Eu vou vou conseguir. O meu casamento vai se solucionar. O meu filho vai se libertar. Alguns pensam que é autossugestão e até ficam se autossugestionando, repetindo 1000 vezes essas coisas para si mesmo, só que isso não leva a nada. Eu sei que existem livros com um palavreado cristão, mas que não é nada cristão, que leva a gente a fazer esse esforço de autossugestão, mas não é isso. A fé é um dom. É Deus que coloca essa certeza em nós. Eu vou lhes dar um exemplo até dramático para mim. Muitos de vocês acompanharam esse acontecimento. Lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, logo depois do Congresso Nacional da Renovação, uns anos atrás, o Murilo foi com um grupo para Sorocaba para um aprofundamento. E lá, foi como aqui, né? Terminada a tarde, eles iam para casa e só voltavam no dia seguinte para o local. Na tarde do primeiro dia, voltando para casa, tiveram um acidente na estrada. Um carro entrou de cheio no carro deles, o Murilo estava na direção. Só por Deus é que ele não morreu. Ficou todo quebrado. E o pior é que depois no hospital deu embolia cerebral. Levamos às pressas para a Beneficência Portuguesa. Os exames feitos mostraram que a situação era muito difícil. Ele, na verdade, ficou 40 dias em coma total. Interessante. Dentro de mim havia uma certeza. Eu digo para vocês, pequenininha assim, pequenininha assim, que o Senhor queria salvar o Murilo. Que o Senhor queria levantar o Murilo, lhe devolver a vida. Agora, todos os fatos me mostravam ao contrário, inclusive os médicos. Claro, muita gente nos animou, mas os próprios médicos, sendo sensatos, explicavam isso. Houve até um médico mais jovem, por isso mais frio, que chegou a dizer a uma colega, médica também, para que dissesse a nós que tinha mais intimidade conosco: olha, diga para o padre e para a família
não é? Que esse rapaz não vai voltar à vida de jeito nenhum. Aquilo atingiu tanto que não tem como. É preferível que já, durante a vida, um rapaz forte, um rapaz saudável, vocês estão dizendo que é seminarista, a gente vê mesmo, o rapaz é rígido, deve ser um rapaz de muito bons costumes e tal, a gente vê que ele tem os órgãos todos perfeitos, que a família e o padre doasse os órgãos desse rapaz, olhos e tudo, rins, tudo que pode ser doado, até coração, porque esse rapaz não vai voltar mesmo, então é preferível que outros vivam com os órgãos dele. Dureza, não é dureza? Os fatos diziam tudo ao contrário. Mas no fundo do meu coração havia uma certeza de Deus, que Deus queria levantá-lo. Por isso nós começamos a rezar. E como rezamos? E era uma oração sofrida, claro que era. E a comunidade inteira rezou, graças a Deus, quase que o Brasil inteiro entrou em oração junto conosco pedindo por isso. E veja, foi uma coisa delongada. Não é que depois de 3 dias o Murilo se levantou porque todo mundo rezou. Não, foram 40 dias de coma. E ele conta, depois que ele saiu de coma, nós pensávamos que ele estava bem. Só que hoje ele conta que ele estava assim, fora. Foi quase depois de 2 meses e meio que ele voltou a estar no lugar. Uma noite a minha irmã, eu tenho 4 irmãs, né? Além de um irmão, tenho 4 irmãs. Uma delas, a Marta, que é a mais, digamos assim, mais concreta das coisas e tal. Ela me chama de padrinho. Ela me pegou assim nos braços, como que para me acordar, disse: padrinho, acorda. Nós, as suas irmãs, não queremos que você sofra mais do que está sofrendo, padrinho. Entra na real. O Murilo não vai se curar. É que você é muito bom, você ama muito o Murilo, e por isso você acredita que ele vai se curar. Mas entra na real, padrinho. Tudo está mostrando, e os médicos estão mostrando. E virei para ela com toda a calma e disse: ô Marta, estou de olhos abertos. Eu sei que em termos humanos o Murilo não tem a mínima condição. Eu sei que ele não tem a mínima condição. Eu estou vendo, Marta. Somente que eu não posso negar também que lá no fundo do meu coração existe uma certeza deste tamanhinho, Marta, fiz para ela assim, desse tamanhinho, mas eu não posso negar esta certeza. E eu não acredito no que eu vejo e me dizem, eu ponho a minha fé nessa certeza que Deus põe no meu coração. A minha irmã ficou perplexa, daí ela que acordou, eu vi que uma lágrima grossa correu nela, e ele disse: é assim que você pensa, padrinho? Eu falei: é assim que eu penso, Marta. Daí foi bonito, ele disse: então nós estamos com você. Então nós estamos com você. Então nós acreditamos junto com você e vamos rezar junto com você. Percebe o que é a fé? Eu nem lhes estou dizendo que eu sou um grande homem de fé. Não, eu estou dizendo que a minha fé era desse tamanhinho. Foi Deus que colocou no meu coração aquela certeza. Desse tamanhinho. E Jesus disse que a fé será sempre como um grão de mostarda, sempre. Nós não acreditamos na nossa fé, nós acreditamos em Deus. Tende fé em Deus. O que acontece é o seguinte, é que a cabeça é muito mais alardeante, e a cabeça diz que não vai dar certo mesmo. A lógica humana diz que não vai dar certo mesmo. Os seus sentimentos, claro que eu estava sofrendo, eu sentia tudo aquilo a cada dia que eu entrava na UTI e via que o Murilo não tinha reação, eu não me enganava. Os outros diziam: não, hoje ele teve tal reação. Eu via bem, não tinha reação nenhuma mesmo, ele estava apagado totalmente. Aquilo sofria, aquilo me fazia sofrer, aquilo abalava as minhas emoções iam alto e baixo, mas além das minhas emoções indo e subindo, descendo e subindo, aquela certeza no fundo do coração existia. O que acontece é que nós seguimos a cabeça, acreditamos na cabeça, porque veja, a fé é sinônimo de confiança. Não foi isso que disse o Evangelho ontem? Que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá por causa da falta de confiança. Não diz fé, falta de confiança deles. A fé equivale à confiança. O que nós fazemos é confiar na cabeça,
Porque a cabeça é cabeça, ela é lógica, ela tem inteligência e tal. E Deus está nos ensinando a não confiar na cabeça, mas confiar nas certezas de Deus. Aquela certeza que Ele coloca. Não é autossugestão. Se você não tem nada, não tem no que acreditar. Vê bem? Eu não estou pregando aqui ilusionismo. Não estou mandando ninguém ser ingênuo e iludido. Se não tem nada lá no fundo do seu coração para você acreditar, não tem nada. Mas se tem, o Senhor está querendo nos ensinar, porque a iniciativa é de Deus. Percebe? A iniciativa é de Deus. E aí que está, se você acredita naquela certeza, embora demore, para mim demorou 40 dias, a coisa vai acontecer. Amadurece, 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 amadurece. E o que amadurece? Porque então, gente rezando, e eu celebrando a missa todos os dias, rezando, mesmo na aflição, gente, eu fiquei aflito, claro que eu fiquei. Não estou dizendo que eu não fiquei, não. Alguns pensam que quem tem fé fica lá em cima, andando nas nuvens e tal, tudo glória a Deus, que beleza. O Murilo está apagado, mas ele vai reviver, glória a Deus. Não, eu ficava aflito. Eu sou gente e você é gente. Alguns pensam que não são gente e tem que proceder como não gente. A aflição havia, mas eu não acreditava na minha aflição. A aflição era das minhas emoções, percebe? Como você também, quando vê a situação do seu lar, a situação da sua família, a situação do seu marido, a situação de infidelidade, a situação do seu filho, da sua filha, você fica aflito, você fica aflita, você fica até angustiado. Mas é que está, o Senhor quer nos ensinar a não confiarmos na nossa angústia, na nossa inquietação, porque ela é só da sensibilidade e das emoções, mas você confiar na certeza que o Senhor coloca no seu coração. Que é uma coisa muito subtil. É por isso que temos que descer lá dentro e colher no coração a certeza que o Senhor coloca. Eu repito, é que a cabeça é mais alardeante, as emoções são todas afogueadas. A gente está acostumado, e o mundo sempre nos acostumou, e a nossa própria educação nos acostumou a confiarmos nisso que é alardeante, que é movimentado, que é cheio de fogo. E Deus está nos ensinando o contrário. As coisas do reino de Deus são pequenininhas, simplesinhas, subtis. Acredite nisso. Primeiro, você tem fé, porque a fé não é produto nosso, a fé é dom de Deus. Você que é filho de Deus, você que foi batizado, ainda mais você que recebeu o batismo no Espírito, essa fé se tornou também uma fé carismática, uma fé em ação. É que talvez você não colocou ainda esta fé em ação. Eu aprendi isso na prática com meu pai. Papai foi pedreiro a vida inteira, trabalhou até em Brasília, no tempo da construção de Brasília. Nós tínhamos um poço em casa, cacimba, essas feitas no chão, fundo, cerca de 20 metros. E tirávamos água boa do poço. E papai dizia, quanto mais tira a água do poço, mais água dá. Se a gente parar de tirar a água do poço, o poço vai secar. Nós escutávamos aquilo. Quando chegou a água encanada, nós começamos a não tirar mais água do poço. E o que aconteceu? O poço foi secando, secando, secando e secou. Papai depois desceu no poço, trabalhou no poço, afundou mais não sei quantos metros e não conseguiu mais pegar veio d'água. Gente, a fé é igualzinha. Não é que deixe de ter fé, lá no fundo a fé existe, mas a fé precisa ser usada. Quanto mais você usa a fé, mais fé você vai tendo e mais a fé vai se realizando. É como a água, você tira hoje e amanhã tem, você tira hoje e amanhã tem, você tira hoje e amanhã tem, você tira hoje e amanhã tem. É que nós pensamos, se tiramos hoje e amanhã não tem, tem, claro que tem. E quanto mais você tira, mais dá, mais dá, mais dá, mais dá. Mas é que nós cristãos, mesmo nós da renovação, vendo o reino de Deus, vendo as curas que Jesus faz, nós não aprendemos a fazer isso. Nas nossas coisas pessoais nós não fazemos. Nas aflições de casamento, de filho, nas aflições econômicas, nas injustiças pelas quais nós passamos, e passamos por injustiças terríveis, nós acabamos não acreditando. Acreditamos nos homens, no que os homens fazem, nas impossibilidades, e não acreditamos na certeza que Deus põe no nosso coração. Não acreditamos nas possibilidades de Deus, porque a primeira palavra lá é essa: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Então, a fé
Não é numa coisa que eu já vejo. Claro, se eu estou vendo, eu não preciso mais de fé. Como explica aqui a carta aos Hebreus, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê, daquilo que não se sente ainda, daquilo que não se tem ainda. Como diz lá embaixo, segurança de conseguir o que se espera. Demonstração ou testemunho interior das coisas invisíveis. Essa palavra é muito boa, testemunho interior. Havia um testemunho interior em mim de que aquilo que era invisível, a recuperação do Murilo, iria acontecer. Percebe? Um testemunho interior. E quem dá isto é Deus. Eu quero até traduzir para vocês, de forma assim bem concreta, o que é a fé? Baseado em Hebreus, né? É até a tradução da Bíblia Viva. É a convicção segura de que aquilo que buscamos vai acontecer. É a convicção segura, pequenininha, mas uma convicção segura de que aquilo que buscamos vai acontecer. E essa segurança que nos dá é Deus. É a certeza do coração, não é a certeza da cabeça, nem das emoções, nem a certeza dos outros. É a certeza do coração de que aquilo que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não o vejamos. Eu vou repetir. É a certeza do coração de que aquilo que nós esperamos está nos aguardando. É a certeza do coração de que aquilo que nós esperamos está nos aguardando, já está nos aguardando, vai chegar. Nós vamos chegar lá, embora não vejamos ainda. E aí está a dupla chave: fé e oração. Usar as duas. Para ficar mais claro ainda, pega comigo a primeira carta de João, capítulo 5, se não me engano. Isto, primeira carta de João 5, versículo 14 e 15. Primeira carta de João 5, 14 e 15. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Veja bem, a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Alguns ficam desarmados diante dessa palavra, se for de acordo com a sua vontade. Mas claro, gente, só pode ser de acordo com a vontade dele, porque Deus tem um plano muito maior que o nosso. Ele sabe o que é bom. É que nós queremos impor a nossa vontade a Deus, como se nós soubéssemos de tudo. O que é vontade de Deus nos céus, acontece na terra, se nós temos fé e oração, se abrimos o canal que chega até nós pela oração e pela fé. Mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Veja, a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos que já recebemos o que pedimos. Está vendo que é concreto? E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Não chegou ainda, mas já está a caminho. É como uma carta. Alguém escreveu para você. E uma pessoa amiga disse: olha, fulano de tal escreveu para você. Bom, está demorando no correio. E o nosso correio às vezes é demorado, né? Até chegar, demora, mas já está a caminho, já está a caminho. Você tem a certeza que vai chegar. E essa certeza é que reproduz a fé. E aí está a chave: fé e oração. Oração e fé. E mais do que conceito, Senhor, nós precisamos de graça. Não é com explicações que nós vivemos, mas nós sabemos, Senhor, enquanto nós falávamos, Tu já ias fazendo em cada coração. Sim, Senhor, já existe fé em nós, já existe esse veio de fé em nós, e Tu estiveste, Senhor, cavocando lá no nosso coração para fazer essa fé vir à tona. Já existia oração em nós, graças a Deus já existia, Senhor. Felizmente já tínhamos oração. E Tu quiseste conjugar hoje essas duas chaves em nós, para entrarmos e penetrarmos e permanecermos no reino invisível, no reino dos céus. E nós queremos agora, Senhor, a graça de usar as duas chaves,
Fé e oração, oração e fé. Orarmos com essa certeza, uma vez que colocas esta convicção, pequenininha, mas colocas essa convicção no nosso coração, pedirmos, mas como quem já tem. Pedirmos como quem já obteve. Pedirmos como quem tem certeza que vai ter, embora não chegou ainda, mas já está a caminho. Felizmente já está a caminho. Nós pedimos hoje, Senhor, como os teus apóstolos pediram. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Sim, Senhor, a fé está em nós, e por isso nós cremos. Mas é preciso cavocar mais, Senhor, e nós pedimos, faz esta obra. Nós sabemos também, Senhor, que muitos inimigos da nossa fé tomaram conta de nós. Muitos inimigos da nossa fé. E porque nós não sabíamos usar fé e oração, nós nos decepcionamos em muitas coisas. Nós nos decepcionamos em muitas coisas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.